A paz do Senhor, meus irmãos, a paz do Senhor, minhas irmãs, a paz do Senhor, jovem, a paz do Senhor, adolescente, a paz do Senhor, crianças, obreiros e pastores. Um bom dia, boa tarde, uma boa noite. Eu não sei a hora que você vai ouvir essa live, mas quando você se ouvir essa live, dê um like, se inscreva no nosso canal para que o YouTube entenda que é importante para você. Hoje é 22 de março de 2024. Que o Espírito Santo fale ao vosso coração. Nesse ano, Deus conta comigo, conta contigo. Deus quer fazer presente em nossa vida. Meditamos na palavra de Deus, em 1 Coríntios 2, 12 a 15 a 16. Vai dizer assim: mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer que nos é dado gratuitamente por Deus, as quais também falamos não com palavras de persuasiva, de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porém, porque lhe parece loucura, e não pode entendê-la porque ela se discerne espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernível. Porque quem conheceu a mente do Senhor, para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Amém? Graças a Deus. Amados e queridos irmãos, veja que nós somos, o apóstolo Paulo fala, nós, ele está falando do discípulo, eles têm a mente de Cristo. O versículo 2 diz, mas nós, porque se nós pegar o versículo 11, assim, o texto fala, porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o espírito do homem que nele está? Assim também, ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Então, meus queridos e amados irmãos, nós, quando falamos a palavra de Deus, para o povo de Deus, para a glória de Deus Pai, não podemos conhecer a necessidade do irmão, da irmã, do jovem, do obreiro, do pastor, da criança, do adolescente, do rico e do pobre, senão pelo Espírito Santo de Deus. Caso contrário, tem que o homem ou a mulher falar conosco. Quem é que sabe o problema que está no coração do homem ou da mulher? Senão o Espírito do homem e da mulher que nele está. Amém? Mas ninguém sabe as coisas de Deus, senão pelo Espírito de Deus. Se eu te falo que Deus te ama, tem um propósito contigo, só falo se for pelo Espírito de Deus. Se Deus mandar falar, mostrar qual é o privilégio que Ele concede aos seus, aqueles que o aceitaram a Jesus, aqueles que desejam ficar com Deus até o final, passando dificuldade, sofrendo, porque neste mundo tereis aflições, mas aquele que permanecer até o fim será salvo. Então, mas nós não recebemos, nós, os cristãos, aqueles que aceitamos a Jesus, não recebemos o Espírito do mundo, está entendendo? Mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que é dado gratuitamente por Deus. O que é dado gratuitamente por Deus para nós, para mim, para a sociedade, as quais também
falamos não com palavras de sabedoria humana, mas com as que é o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. O que o Espírito Santo ensina? Comparando as coisas espirituais com as espirituais. O bom homem do bom tesouro tirou boas obras. Uma árvore má não pode dar frutos bons. Uma árvore boa não pode dar frutos maus. Então, se no espiritual revelado, se a sua vida cotidiana é pautada na palavra de Deus, do seu coração, aleluia, vai jorrar água viva. Se a sua vida é pautada no amor de Deus, você só sabe conceder o amor ao seu semelhante, a quem está ao seu lado, na sua frente. Por isso que nós só podemos dar aquilo que nós temos. E isso é revelado pelo Espírito Santo para sabermos o que nos é dado gratuitamente por Deus. O dom da paz é gratuitamente dado por Deus. O amor é gratuitamente dado por Deus. Aleluia! A palavra da sabedoria é dada gratuitamente por Deus. Comparando as coisas espirituais com as espirituais. Se eu falo pelo Espírito, tem de comparar, dá certo a Bíblia. O Espírito Santo ensina comparando, aleluia, as coisas espirituais com as espirituais. Ele está dizendo, se você é espiritual, você crê num Deus que deu o seu Filho para morrer na cruz para salvar. Logo, se você crê na ressurreição. Logo, crendo que vai ser ressuscitado, você crê espiritualmente que você está morando no paraíso com Deus. O Espírito Santo te ensina, baseado espiritualmente com as coisas espirituais que você e eu vamos ouvir ou viver na eternidade. Se nós não vivermos pensando, meditando, para que o Espírito Santo nos revela. O Espírito Santo, ele compara as coisas espirituais com as espirituais. Ele não está dizendo para a carne espiritual. Minha irmã, se você quer ser cheia da graça do Espírito Santo, renuncia-se à vaidade, porque isso não é espiritual. Aplica-se na oração, na meditação da palavra, no temor do Senhor, porque isto é espiritual. E é esse caminho que conduz à eternidade. É esse caminho que te conduz você, minha irmã, e eu e nós, à presença do Senhor mesmo estando aqui na terra. Porque quando vivemos assim, aprendendo do Espírito Santo as coisas espirituais, aleluia, comparada com as coisas espirituais. Medite uma coisa, Deus está nos céus. Ele não precisa do homem aqui na terra, nem do céu. Ele não cuida de nós, do ser humano, por amor. Porque lá no céu tem os anjos que o adoram. Não é a minha e a sua adoração por dinheiro, por vaidade, por posição, por viver em torno daquilo que estou fazendo.
que vai chegar diante de Deus e ele vai valeu a pena. Não, os anjos adoram diuturnamente. O Espírito Santo nos ensina as coisas espirituais comparadas com as espirituais. Se você quer ter uma vida eterna com Cristo Jesus, renuncia-se os seus desejos aqui na terra. Se eu quiser ter uma vida eterna com Cristo Jesus, eu renuncio os meus desejos aqui na terra. Meus queridos e amados irmãos e irmãs, o Espírito Santo nos ensina o bom comportamento diante de uma sociedade pecadora e corrupta, como nós devemos comportar, cheio do Espírito Santo e da graça, sem se corrompermos, porque nós temos a mente de Cristo Jesus e o nosso desejo é voltarmos para a glória no dia que o Senhor nos chamar. Meus irmãos, a morte não é o fim de tudo. Meus amados irmãos e irmãs, a morte é o início da eternidade lá no céu, porque viver com Cristo aqui é um privilégio, é uma escola, conhecimento das coisas difíceis aqui, para nós passarmos e na eternidade viver na glória. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhes parece loucura e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Eu quero vos chamar a atenção aqui, o muito cuidado, doutores da lei, cuidado, não é desejo de dizer para ninguém que você tem que parar de ler, tem que examinar a Bíblia, examinar a Escritura, mas precisa viver, sair do ser um homem natural para ser espiritual. Tem três homens: o homem carnal, pecador; o homem natural é o religioso; e o homem espiritual é aquele que discerne as coisas do Espírito. Vou te mostrar dentro da Bíblia o que é um homem natural. Lembra de Nicodemos, doutor da lei, escriba, homem que ensinava o povo de Israel. E não conhecia as coisas quando foi falar com Jesus Cristo. Que Jesus Cristo falou coisas simples espiritualmente. Necessário é que vos nasce outra vez. Um homem natural, conhecedor da lei, da Bíblia, da Torá, de tudo mais que tem naquele tempo. Olha para Jesus e diz: como pode eu, ser homem velho, voltar a entrar no ventre da minha mãe e não nascer? Homem natural. Quantos obreiros, quantos pastores naturais nos altaram, porque não busca o conhecimento pelo Espírito Santo de Deus. Se você, meu irmão e minha irmã, pastor como a mim, obreiros, se você é uma vida natural, nada tem importância para você, a sua mente está cauterizada, volte-se para Cristo. Pergunta ao Espírito Santo para que ele te revele o que é a vida de santidade. Porque não compreende, você não compreende essas coisas. O Espírito de Deus, do Espírito de Deus. Porque você tem
pautado naquilo que você pôs da sua mente no seu coração. Você sabe como manipular uma igreja pregando a palavra, sim. Você sabe que todos que fazem a teologia fazem homilética. Homilética é coisa do homem, você sabe, para persuadir, para chamar a atenção da igreja. Mas as coisas espirituais provêm do Espírito Santo. Então, aquele tempo, aquele trabalho que você fez, aquele avivamento, tudo que você falou, você emocionou alguém, mas não curou ninguém, não libertou ninguém, não salvou ninguém, porque ele gostou da pregação, mas o que salva é a palavra. Aquilo que é revelado pelo Espírito, tem que conhecer o Espírito de Deus, porque lhes parece loucura. Não é aquilo, meu irmão, quando nós passamos para os irmãos, o que Deus determinou. Os irmãos não dizem esse homem é louco, mas as coisas de Deus, que é feito pelo Espírito de Deus, aos homens naturais parece loucura. Mas isso é que acontece. Deixa de você ser natural e passa a ser espiritual. Não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Se Deus falou que você será uma bênção, Ele não disse que você é uma bênção. Será, está no futuro. Volte-se para Cristo. Converse com o Espírito Santo. Humilha-se diante do Espírito Santo. Ele vai te ensinar. Ele vai te dar sabedoria. Ele vai te revelar o oculto, o profundo e o escondido. Parece impossível para o homem natural. A palavra de Jesus, tão simples. E Jesus disse para ele, se eu te falo coisas terrestres e você não compreendeste, como pode compreender as coisas celestiais? Versículo 15. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Meu irmão e minha irmã, se você é um homem, uma mulher espiritualmente ligada no trono da glória, você discerne tudo quando a palavra te disser, quando a revelação, o sonho, a profecia, a enfermidade, o pecado, você discerne tudo. Aquele que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Ninguém que está em volta discerne a você, porque você é espiritual. Deus confiou a você, ou a mim, ou a nós, que temos a mente de Cristo. Diz a palavra de Deus no versículo 16, porque quem conheceu a mente do Senhor? Foi você, meu irmão, que conheceu a mente do Senhor Jesus Cristo. Foi você, pastor, que conheceu a mente do Senhor para orientar como fazer na igreja. É você quem conheceu os mistérios da criação. É você quem conhece o desejo do coração de Deus. É você conhecedor da mente do Senhor, para que possa instruí-lo. Quem é você? Quem sou eu? Para instruir a Deus naquilo que há de ser feito. O mais que podemos fazer é compreender a palavra materialmente, superficialmente, mas o conhecer do Espírito Santo tem que ter a mente de Cristo Jesus. E quem tem a mente de Cristo
rejeita a sua vida aqui na terra. Olha, mas nós temos a mente de Cristo. Ele não disse que era a igreja. O discípulo, o apóstolo está dizendo sobre eles que Cristo, Jesus Cristo, deu a eles a mente para conhecer, para discernir, para amar, poder. Veja bem, se eu tenho a mente de Cristo, o médico disse que a pessoa vai morrer. Se eu tenho a mente de Cristo, não vou debater com ele. Eu vou voltar-se para Cristo, dobrar seu joelho, glorificar o nome do Senhor. Porque Jesus Cristo é o dono da vida. Se Ele quer levar, seja feita a sua vontade. Mas se Ele quer curar, para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo, para que o nome dele seja exaltado. Enquanto nós oramos, ele nos diz: eis, levanta-te e anda, não morrerás, viverás e darás testemunho de mim na face da terra. Lembra-se, tem uma ordem. Quando Jesus Cristo curava um paralítico ou alguém, ele determinava para ir até o sacerdote e oferecer, aleluia, a oferenda, segundo tinha Moisés determinado. A oferta entregaria para o sacerdote. Jesus Cristo não cobrava. Porque se você, pastor, porque eu, se nós oramos alguém for curado, não é pela nossa virtude. A virtude é provindo do Espírito Santo de Deus. Se nós temos a mente de Cristo, nós vamos dizer assim: Jesus Cristo curou, te libertou, te abençoou. Eu tenho costume de dizer para a pessoa, quando liga para mim, para agradecer pela oração que Deus operou, eu tenho como norma entender que não foi eu. A pessoa nem coloquei as mãos, nem mora nesse estado, mas a fé dessa pessoa. O Senhor Jesus Cristo curou pela glória do Pai, usando a fé desta pessoa. Se eu tenho a mente de Cristo, eu vou entender. Porque Cristo, quando aqui estava, dizia: eu não sou bom, bom é o meu Pai. Eu não sou bom, bom é o Senhor Jesus Cristo, que concedeu o Espírito Santo para entrar no seu coração quando você está enfermo e pedir a oração, porque crê na oração e pela fé será salvo. Lembra-se que Jesus Cristo, quando curava a pessoa, ele dizia: a tua fé te salvou. É pela fé que é curado, é pela fé que é salvo. Quem tem a mente de Cristo não se põe na frente de uma igreja como ele seja alguma coisa. Ele chega diante da igreja para glorificar ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, porque tem concedido a ele o privilégio de orientar um rebanho, uma igreja comprada pelo sangue do Senhor, guardada pelos anjos, aleluia, cheia do Espírito Santo. Olho para a irmã e vejo nos olhos dela olhar de Cristo. Olho para a irmã, olho no coração da irmã e vejo a mente do Espírito Santo.
porque ela é cheia da glória. Minha irmã, é o nome do Senhor Jesus Cristo. Busca o Senhor. Não contenda com o seu pastor, mas fique com a Bíblia. Tira a vaidade, tira os brincos, a pintura, calça comprida, toda vaidade. Tenha a mente de Cristo, porque em breve você subirás para a glória. Ore por mim, eu oro por você. O Espírito Santo que está em mim, minha irmã e meu irmão, é o mesmo que está em mim. Nós somos noiva de Cristo. O Senhor nos chamou, pela grande misericórdia dele, nos colocou como pastores, para orientar o povo. Nós temos a mente de Cristo. Não sou eu que vou ensinar a Deus. Como está? O homem está blasfemando contra o Pai. Quem sou eu para dizer que ele tem que morrer? Deus conhece o coração, deitar ou levantar. Tenha a mente de Cristo, como assim Cristo tem a mente com o Pai. Ore por essa nação. Ore pelo presidente, governadores e prefeitos. Ore pelos vereadores, deputados estaduais e federais, Senado, juízes da corte. Ore pelos ladrões, salteadores, adultos, afeminados, estupradores, homens, macumbeiro e macumbado. Ore por essa nação, ore pela igreja, ore pelos pastores, ore por mim, e a paz do Senhor Jesus Cristo seja com todos.